No início da minha prática, descobri que isso não era verdade. O mal não se origina no pensamento do paciente, embora ele possa se permitir tornar-se uma válvula de escape para ele. Todo mal de qualquer natureza, seja pecado, falso apetite, doença, carência ou limitação, tem sua origem na mente universal ou carnal. No momento em que o praticante sabe disso, ele começa a libertar seu paciente. Em vez de atribuir algum erro a ele e prendê-lo a ele, ele imediatamente percebe: isso não tem sua origem em uma pessoa, tem sua origem na mente universal ou carnal. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o mal ter sua origem na mente carnal ou na mente universal. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre como a mente funciona? Ô Gilson, essa pergunta sua é interessante. Quando você pergunta como a mente funciona, repare, nós temos esse tipo de pergunta como se alguém pudesse nos dar uma resposta. Se eu chego para você e pergunto como a mente funciona, a minha ideia é que você possa me dar uma resposta. Será que é verdade isso? Será que alguém pode me dar uma resposta sobre como a minha mente funciona? Você é um especialista, você pode me dizer como a minha mente funciona? Que qualidade de pensamentos eu tenho, de sentimentos que estão presentes, de sensações que ocorrem aqui? Como se processa em mim a presença da frustração, da decepção, do rancor, da mágoa, da cólera? Quem é que pode nos responder em nosso lugar aquilo que se passa dentro de cada um de nós? Um especialista pode nos dar essa resposta? Um livro? Livros de filosofia, de teologia, de psicologia? A real resposta consiste em uma compreensão direta. Curioso é que o que nós recebemos como respostas, do ponto de vista técnico, isso nos ajuda. Se eu tenho um problema mecânico, técnico, eu consulto um especialista e ele me dá uma resposta para esse problema. Então, isso é prático, isso funciona. Mas nenhuma resposta sobre como a mente funciona, nenhuma resposta que você possa me dar irá substituir a compreensão fundamental que eu mesmo preciso ter sobre mim mesmo, sobre o que ocorre comigo, em mim, na pessoa que eu sou. Então vamos ver isso com calma. Como a mente funciona? Olhe para si mesmo.
Se dê conta. Tome ciência. Se aproxime e olhe de perto. O rancor, a mágoa, a tristeza, o arrependimento, a culpa, o medo, seus desejos, suas contrariedades, decepções, frustrações. A base para a compreensão da mente requer a presença do autoconhecimento. Quando você se auto-investiga, se auto-observa, tem de si mesmo uma auto-inquirição, não teórica, mas de direta observação. É observando que aprendemos, é olhando que tomamos ciência. Um pensamento presente em você lhe coloca alguém presente para pensar sobre isso. Isso vem no pacote. Quando o pensamento surge em seu cérebro, de imediato você aparece como sendo o pensador desse pensamento. Em geral, é assim que nós estamos funcionando. Nós não tomamos ciência por nós mesmos do fato simples de que um pensamento, ao surgir, é apenas uma lembrança. Mas nós colocamos alguém para ter a lembrança, como se de fato houvesse alguém tendo essa lembrança. É assim que nós colocamos esta condição psicológica do eu presente, do pensador presente, do experimentador presente na experiência. Esse pensador está presente no pensamento, sendo pensador. E aquele que observa está presente na observação. Aqui estamos lidando com uma crença, com uma sugestão do próprio pensamento. Mas quando eu lhe digo isso não funciona. Você precisa tomar ciência sobre você. Ficar cônscio de suas reações. Para descobrir a verdade que aquele que está pensando não se separa do pensamento. Não há uma separação entre o pensamento e aquele que está pensando. Não há uma separação entre aquele que está olhando e aquilo que está sendo visto. Não existe uma separação. Esta separação psicológica é uma crença. Mas nós temos isso de uma forma muito certa. Acreditamos piamente que podemos nos livrar de um pensamento que nos aflige, como se houvesse alguém separado desse pensamento. O pensamento é para alguém. Sem esse alguém, não há pensamento. Quando o pensamento está presente, alguém está envolvido com o pensamento. Porque se não há alguém para se envolver com o pensamento, ele não surge. Aqui estamos diante de uma grande chave para o fim do sofrimento psicológico, para o fim da confusão interna, criada pelo eu, pelo pensador, pelo experimentador, pelo observador. A compreensão real, direta da verdade sobre a mente é o fim deste padrão de mente como nós conhecemos, para algo inteiramente novo e desconhecido do pensamento. Nós não temos uma mente livre, porque o que nós conhecemos por mente é a presença de todo esse volume de pensamentos circulando dentro de nós, produzindo estados internos nesta mente
também de sentimentos, sensações, emoções. Todo tipo de desordem, todo tipo de confusão, de complicações surgem em razão do padrão do eu, do padrão do ego, que é a presença desta mente presa a esse formato, que é o que temos chamado de mente condicionada, mente egóica. Haverá uma possibilidade desta liberdade, de nos livrarmos desta psicológica condição de mente condicionada, de consciência egóica. Isso requer a compreensão da verdade sobre nós mesmos, sobre a mente. Assim ocorre uma mudança profunda, significativa em cada um de nós. É a revelação de algo além da mente, além deste ego, desta consciência. É quando o cérebro não funciona mais como antes. É quando a mente não é mais todo esse movimento de pensamentos, produzindo sensações, sentimentos, todo tipo de estados internos para a pessoa, para este mim. É nisso que estamos trabalhando aqui com você. Você nasceu para, nesta vida, assumir a verdade daquilo que é você. Isso é algo além da mente, além do ego, além do eu. E a base para essa visão, para essa compreensão, consiste, sim, nesse estudar a nós mesmos, neste aprender como a mente acontece, como ela funciona. O mundo à nossa volta, as pessoas, elas estão vivendo sem esta visão, sem esta clareza, sem esta compreensão. É por isso que há tanto sofrimento no mundo, tanta desordem e confusão. Estresse, ansiedade, medo. Todo tipo de problema está presente na mente que nós conhecemos. Não há ordem, beleza, saúde mental. Não há silêncio, quietude, serenidade. O amor é a realidade divina. A serenidade é algo presente em seu natural estado de ser, quando o sentido do eu não está, quando o ego não está. Assim nós temos a presença da verdade, a presença da realidade. Aquilo que está presente como sendo a realidade do seu ser. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, eu sinto uma angústia constante, um peso que não sei de onde vem e que me paralisa. O que é o sofrimento psíquico? Ô Gilson, a presença do sofrimento em nós é de ordem psíquica. Sim, nós temos contato com a dor. A dor é uma experiência para esse corpo, para esta mente. Mas há uma qualidade de dor, que é uma qualidade de dor de uma ordem completamente diferente desta dor física, é a dor psicológica. Aquilo que conhecemos por sofrimento
é, na verdade, psíquico. A ansiedade, a depressão, a angústia, o medo, a dor da solidão, a rejeição, o ódio, a dor do apego, do ciúme, a presença da inveja. Há inúmeras formas de sofrimento presente em nós. Isso é algo presente em razão da presença de uma mente inquieta, que está se movendo, dando continuidade a ela própria, em nome de uma entidade que se vê presente no contato com a vida. Uma vida que ela mesma, a própria mente, nesse formato desta entidade que é o eu, o ego, está projetando. Essa é a presença do conflito, da desordem e dos problemas para o eu. Portanto, o sofrimento para o eu, para a pessoa, é a presença desse estado interno não compreendido, não esclarecido. Isso gera um sentido de escravização para alguém que se vê presente nessa condição, tendo uma vida particular, se vendo como um elemento separado da realidade da vida como ela acontece. Esse é o sofrimento. Ele está nesse sentido de separação. Na ideia de alguém presente, separado da vida. Alguém presente, separado do outro. Alguém presente, sobrecarregado de aflições, em razão dos seus desejos, medos, apegos, da sua incapacidade de lidar com a vida, com liberdade, com desprendimento, com inteligência. Aqui é a inteligência da sabedoria, não é a inteligência daquele que é inteligente para lidar com assuntos diversos do lado de fora. A presença da inteligência real é a visão da vida que lhe permite compreender a verdade sobre si mesmo, naturalmente sobre o outro. A chave para a compreensão da vida consiste na compreensão da verdade sobre nós mesmos. Essa é a base para a sabedoria. Nesse natural estado de ser livre deste sentido do eu, de toda esta desordem, confusão que o pensamento, com suas fixações, intenções, escolhas, motivos e razões, representam. Nós temos a realidade da vida, sem os problemas, e, portanto, sem o sofrimento psicológico. A mente livre é livre de escolha, de julgamento, de comparação, de aceitações e rejeições. A mente livre não carrega o peso do condicionamento. Quando você está lidando com as pessoas, assim como quando está lidando consigo mesmo, por não ter ciência de como a mente está acontecendo dentro de você, você está constantemente produzindo e sustentando uma reprodução constante de imagens
É assim que o pensamento está se processando, que a mente está acontecendo em você. Essas imagens, elas estão criando uma realidade imaginária que se separa da vida real. Assim, a forma como você, como pessoa, representa a vida é a partir de uma identidade que vive nestas escolhas, avaliações, julgamentos e comparações, neste contato com as experiências surgindo, a partir de um centro inteiramente falso, ilusório. O sentimento de pessoa, de alguém presente. Este é o ego. Este é o centro. A vida como ela acontece, ela é completa, ela é única, singular. A liberdade nesta inteligência de ser lhe permite a vida sem conflito, contradição, desordem e sofrimento. Quando a natureza da verdade, que é a verdade sobre o que você é, quando o ego não está, me refiro à natureza de Deus. Quando ela está presente, o fluir deste momento é o fluir com a própria vida. Não há uma separação entre a realidade de Deus e a verdade deste ser, que é a realidade também dele ou dela. A possibilidade de uma vida em amor, em liberdade, em felicidade, é uma realidade para cada um de nós. Quando assumimos a importância desta compreensão, o valor desta nova visão, que é a visão da vida sem o eu, sem o ego. Algo possível quando você olha sem o passado. Um olhar que não compara, julga, avalia, aceita, rejeita a vida como ela está se mostrando. Naturalmente, isso requer uma nova aproximação de si mesmo e também do outro e do que acontece. Olhar sem o passado é olhar sem o pensamento. A presença do autoconhecimento lhe abre esta porta para a visão da vida desta forma, que é a presença da meditação. Nós temos insistido aqui com você nisso. Descubra o que é se compreender. Descubra o que é aprender sobre o autoconhecimento. Então a mente se aquieta, o cérebro silencia, e esse espaço que é meditação floresce. E nele está presente a liberação nesta vida. Isso é o fim para aquilo que o pensamento conhece. Isso é o fim para o eu. Isso é o fim para o ego. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o Mestre responde diretamente as nossas perguntas. E segundo, e mais impactante, é que, pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência,
ele compartilha um campo de presença à sua volta, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, e de maneira espontânea, sem nenhum esforço, sem nenhuma prática, nós entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma visão e uma compreensão real dos assuntos que são aqui tratados. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.